Peter, é muito bom estar de volta e agora com mais uma aula, certo? Essa aula bem especial, onde a gente vai falar sobre ESP-Hack, tá? Antes de tudo, o que é ESP-Hack, tá? ESP-Hack, a siglazinha ESP, né, significa Extra Sensory Perception, tá? Então, basicamente é uma percepção sensorial extra, né? Então, a gente vai aí ter uma percepção extrasensorial, né? Então, a gente vai aí conseguir obter informações, certo, adicionais que a gente não deveria ter, né? Como, por exemplo, vida, nome, arma, localização, distância, dinheiro e qualquer outro tipo de informação, certo, dos outros players, né, que a gente não deveria ter, tá? Então a gente vai conseguir ter todas essas informações dos outros players que estão jogando, né, principalmente em jogos de tiro, ESP é para jogos de tiro, né? Então a gente vai conseguir ter essas informações dos outros players que a gente não deveria ter. Então, por exemplo, né, nessa imagem aí que eu trouxe para você, você pode ver que esse ESP-Hack aí, ele dá informação pra gente do nome, certo? Do player, que veja que está em rosa. Né? Ele também dá um valor da vida, certo, dele. Veja só que quem tá com a vida cheia tá verdinho ali, 100. Quem tá com a vida mais acabada ali tá em vermelho. Né? Ele também dá um valor da distância, que tá em azul ali, ó, 17, 19, 12, 202. E ele também traçou algumas linhas até cada player, né, para poder facilitar aí o encontro deles, né, para ver em qual direção a gente deve seguir. Bem bacana esse ESP-Hack aí, tá? Esse outro aqui, certo? Ele pegou e desenhou um retângulo ao redor de cada player. Também veja só que ele estava colocando o nome do player em cima do retângulo, né? E também a vida dele, né? O quanto é a barra de HP dele ele ainda tem, tá? Então veja só que a gente está conseguindo obter informações adicionais, né, que a gente não deveria ter desses players. E nesse último aqui, ele contornou, certo? É um mais completinho, mais complexo também, né? Ele contornou aí em verde os players. Veja também que ele também está colocando aí qual é a arma que ele tá, né? E também o dinheiro que ele tem e o nome dele. Então veja só que a gente tá aí, é um ESP bem completo, né? Ele tá aí entregando bastante informações pra gente que a gente não teria se a gente não tivesse utilizando esse hack. Beleza? É um hack bem bacana. Então vamos agora descobrir como a gente faz esse hack, tá? Por mais que pareça ser complicado, o conceito desse hack é bem simples. Basicamente são 4 passos, tá? O primeiro passo, a gente encontra os endereços e as offsets, tá? As addresses e as offsets. No segundo, que não são muitas, tá bom? São somente duas offsets básicas, 2 endereços básicos que a gente tem que encontrar. Você vai ver logo em seguida. E a gente também precisa ler esses dados na memória, tá? Pegar algumas informações através desses endereços e offsets que a gente pegou, como por exemplo a localização, a posição dos players, né? Esses tipos de dados. E a gente também precisa depois fazer um word to screen, tá? Eu vou falar pra você mais ou menos o que é isso mais pra frente, aqui ainda nessa aula, então vai ficar claro. E depois a gente só desenha na tela, beleza? Então vamos lá ao passo 1, encontrar endereços e offsets. Basicamente, como eu falei, a gente só precisa encontrar duas offsets, que é o Entity List e o View Matrix, certo? Esse Entity List, certo, é uma lista de entidades. Então, basicamente, os games em FPS, eles armazenam, certo, uma lista de todos os outros players que estão jogando ali naquela sala com a gente, tá? Então, esse dado está lá no nosso game para a gente capturar ele. Então, a gente deve capturar essa lista de entidades, tá? Ou seja, a lista de todos os outros players que estão jogando na mesma sala que a gente, tá bom? E o outro é o View Metrics, tá? Para quem não sabe o que é View Metrics, eu trouxe essa imagenzinha aqui, bem bacana, que dá mais ou menos uma resumida do que é. Veja só que à esquerda a gente tem aí todo o mundo do jogo, né? Todo o espaço do mundo do jogo. E à direita a gente tem o que a gente somente enxerga, né? O que o nosso player consegue enxergar dentro do espaço do mundo do jogo. E essa View Matrix, ela é responsável exatamente por transformar os vértices do Road Space, ou seja, do espaço do mundo do jogo, em View Space, ou seja, no espaço enxergável. Então ele transforma, né, os vértices do mundo do jogo, né, no espaço enxergável. Então através dessa View Matrix a gente vai saber onde cada player está na nossa tela,
né, do que a gente consegue enxergar. Se ele está dentro da tela, da nossa tela, onde a gente está enxergando, se ele está atrás da gente, coisas assim do tipo. E se ele estiver dentro da nossa tela, né, onde a gente está enxergando, em que posição da tela ele está. Tá? Então é por isso que a gente precisa desse View Matrix para fazer essa transformação. E a gente faz essa transformação através do Road to Screen. Capturar o Entity List, né, ou seja, a lista de entidades, do algoritmo aqui. Então a gente vai fazer um for, certo? Ou seja, um loop, né, através das entidades. Eles são 3 floats, na verdade. Ele é uma rede float de 3 posições daquele player específico que a gente tá. Onde que a gente tá. Ou seja, a posição do algo assim, né? Jogando ali na nossa sala. Se a gente tá jogando numa partida de times, a gente provavelmente não vai o time ou não. E se aquela entidade ela tá viva, a gente não vai querer mostrar players mortos. Talvez elas nem consigam aparecer na tela, nem estejam na tela, né? Então, pra gente não perder tempo, a gente checa se o HP daquele player, né, tá acima de 0 e abaixo de 100, né, que é o máximo no caso. Então, o que a gente vai fazer, né, no mesmo código aí, veja só, que as duas primeiras linhas ali dentro do for já é o que a gente já tinha feito, né, capturar o entity pose e depois converter para o screen pose, né, ou seja, a posição na tela. E agora, a gente vai fazer uma checagem, né, se o HP dele é maior que 0, ele entra e se todas essas coisas forem verdadeiras, né? Se a entidade estiver na tela, todos os estejam entrar os dois endereços, né? A lista de... E é isso que a gente vai ver agora na prática